Pronto para ver um templo que não deveria existir, uma cidade esculpida em rocha viva e o milagre da engenharia que salvou Abu Simbel de se afogar? Estamos correndo por 50 lugares impressionantes que os humanos realmente construíram, cada um escondendo um segredo que mudará para sempre como você vê as maravilhas antigas. Três desses locais são tão arriscados que a maioria dos viajantes nunca os alcança. E a maravilha final não é o que você pensa. Fique por perto ou você perderá o único fato que os conecta a todos. Antes de mergulharmos nessas 50 maravilhas incríveis, clique no botão de inscrever-se se você adora descobrir joias escondidas ao redor do mundo. Estamos construindo uma comunidade de exploradores e você pertence aqui. E se esta introdução já te deixou animado, aperta o botão de curtir para que outros aventureiros possam se juntar à jornada também. Viaduto Landwasser, Suíça. Imagine um trem escarlate voando sobre uma ponte tão surreal que parece um conjunto de brinquedo ganhando vida nos selvagens Alpes suíços. O viaduto Landwasser não é apenas uma ferrovia, é uma façanha impressionante de ousadia humana. 6 arcos de calcário lançam o Bernina Express a 65 metros acima de um vale exuberante e depois desaparecem em um túnel na encosta íngreme. Construído em 1902 sem guindastes ou tecnologia moderna, trabalhadores penduravam-se em andaimes feitos à mão, empilhando 56 mil pés cúbicos de pedra, desafiando a gravidade e o medo. Um trem, uma travessia de 10 segundos. Pisque e você perderá a magia. No inverno, os arcos brilham com geada. No verão, flores silvestres emolduram a foto perfeita. Dica profissional: instale-se em um prado à beira do lago, câmera pronta e experimente o modo contínuo. Quando aquele trem passar, seus espectadores vão suspirar. Isso é Suicide? É isso é real ou um sonho? Eita aí! Pagode Shwedagon, Myanmar. Alto sobre Yangon, a pagoda Shwedagon se ergue como um nascer do sol dourado, 27 mil folhas de ouro brilhando tão intensamente que satélites captam seu brilho. Com 326 pés de altura, sua estupa com ponta de diamante guarda relíquias que dizem incluir 8 cabelos de Buda, atraindo peregrinos que circulam descalços, girando rodas de oração e acendendo lâmpadas de manteiga. O ar está denso com sândalo e jasmim, vendidos em guirlandas perfumadas ao longo do terraço de mármore. Às 6 da tarde, monges tocam gongos de bronze maciços, seu trovão ressoando pela cidade e penetrando em seus ossos. Durante a monção, poças de chuva refletem o brilho da pagoda. Nos festivais de lua cheia, 100 mil velas transformam escadarias em rios de fogo. Para criadores, filme ao amanhecer para vibrações serenas de meditação ou capture o brilho noturno para puro ouro cinematográfico. Um vislumbre e seu público saberá por que Myanmar chama esta maravilha deslumbrante de coroa da terra.
Torre Eiffel, França. Acha que conhece a Torre Eiffel? Esta maravilha de ferro quase foi desmontada após a Exposição Universal de 1889, mas hoje domina o horizonte de Paris a 1083 pés. A obra-prima de Gustave Eiffel, construída com 18.038 peças de ferro e 2,5 milhões de rebites, na verdade expande 6 polegadas no calor do verão e encolhe no frio do inverno. Suba nos elevadores de vidro e veja Paris se desdobrar, o Sena serpenteando como uma fita prateada, Sacré-Cœur empoleirada em colinas distantes, barcos deslizando lá embaixo. O verdadeiro espetáculo começa após o anoitecer. A cada hora, 20.000 LEDs se acendem, transformando a torre em uma varinha cintilante que deixa a multidão em silêncio. Para aquela foto viral, pegue um crepe nos degraus do Trocadero, comece a gravar e deixe o brilho fazer sua mágica. Seus espectadores se sentirão como se tivessem sido teleportados diretamente para o coração do romance. Praça Registan, Uzbequistão. Pise na Praça Registan e você estará viajando no tempo para a era dourada da Rota da Seda. 3 majestosas madraças, Ulugh-Beg, Sherdor, Tiliakori, se erguem acima, suas fachadas resplandecendo com turquesa, ouro e mosaicos intrincados. Aqui está um toque genial. Arquitetos antigos inclinaram os minaretes para fora, criando uma ilusão de ótica perfeita a partir do centro. No interior, artesãos de cobre martelam como têm feito há séculos, enquanto estudantes entoam versos que ecoam por pátios ensolarados. Ao anoitecer, os tijolos dourados e a caligrafia cintilante brilham e, após o escurecer, projeções de mapeamento de histórias transformam a praça em um holograma vivo da história. Para criadores de conteúdo, suba uma escada em espiral para uma filmagem no telhado, adicione um movimento de drone lento e sobreponha a música de flauta persa. Os espectadores quase sentirão o cheiro das especiarias das caravanas na brisa, perdidos na magia dos lendários cruzamentos de Samarcanda. Machu Picchu, Peru. As nuvens se abrem como cortinas de palco para revelar Machu Picchu, uma cidade perdida situada a 8.000 pés acima do rio Urubamba. Construída por pedreiros incas sem rodas, ferro ou animais de carga, seus blocos de granito se encaixam tão perfeitamente que séculos depois, nem mesmo um cartão de crédito passa entre eles. Fazendas em terraços agarram-se a encostas íngremes, condores voam acima, guardiões dos Andes. Chegue ao nascer do sol pelo portão do sol, a névoa girando, lhamas pastando, e o templo do sol perfeitamente alinhado com o amanhecer do solstício. Da casa de guarda, lance seu drone para uma tomada de recuo, a cidadela se desdobrando, o rio serpenteando como um laço de prata lá embaixo. Mencione um fato sobre a redescoberta da cidade em 1911 e desafie os espectadores. Você caminharia até aqui por isso? Um único movimento de câmera e todos estão reservando uma passagem para o Peru. Petra, Jordânia.
Entre no Sikh, um estreito cânion carmesim onde a luz do sol mal toca o chão e as paredes se erguem como cortinas derretidas. De repente, a passagem se abre e você está frente a frente com o tesouro de Petra, sua fachada de ouro rosa brilhando como se a própria rocha estivesse viva. Artesãos nabateus esculpiram esta obra-prima há mais de 2000 anos, usando apenas cinzéis, camelos e pura força de vontade. Mas o tesouro é apenas o começo. Petra esconde um labirinto de tumbas, templos, um anfiteatro romano e escadarias que serpenteiam até altares sacrificiais situados acima da cidade. Capture seus passos ecoando e revele glifos, antigos canais de água e raios de luz do nascer do sol a cada curva. À noite, milhares de velas transformam o arenito em um rio de seda cintilante. Pura magia para B-roll. Lembre os espectadores de que Indiana Jones perseguiu segredos aqui. Termine com uma varredura de drone sobre o mosteiro. Seu público quase sentirá o sabor do cardamomo na brisa do deserto. Ópera de Sydney, Austrália. A Ópera de Sydney ergue-se do porto como uma frota de velas futuristas, mas olhe mais de perto. Essas curvas são feitas de conchas de concreto revestidas com mais de 1 milhão de azulejos suecos autolimpantes. O design radical do arquiteto dinamarquês Jørn Utzon quase levou a Austrália à falência, mas se tornou o ícone mais amado do país. Dentro, o grande órgão ostenta 10.244 tubos, enquanto do lado de fora os famosos degraus convidam a piqueniques ao pôr do sol e fotos panorâmicas ao lado da água azul cintilante. Filme uma balsa deslizando, os chamados dos pombos acima e a ponte do porto emoldurando sua vista. Quando a noite cai, o Festival Vivid transforma as velas em uma tela viva de cor e luz, um imã instantâneo de miniaturas. Aqui está uma curiosidade: cada ângulo das telhas vem da mesma esfera imaginária, tornando a construção um verdadeiro quebra-cabeça de Lego. Deslize sua câmera pelo saguão e deixe seus espectadores ouvirem o eco distante dos didgeridos no... Palácio Potala, Tibete. A 12 mil pés, onde o ar é rarefeito e as bandeiras de oração tremulam em ventos gelados, o Palácio Potala ergue-se como uma montanha marrom e branca esculpida pela devoção. 13 andares e mais de 1000 salas abrigam estupas adornadas com joias, tronos cobertos de seda e bibliotecas de pergaminhos que se estendem mais do que um campo de futebol. Suas paredes de 4,5 metros de espessura capturam o sol do Himalaia, transformando a pedra em um aquecedor natural contra os invernos brutais. Mostre monges em vestes açafrão girando rodas de oração ao longo do caminho Kora, enquanto picos cobertos de neve brilham atrás das paredes carmesim. Entre para ver lâmpadas de manteiga de iaque lançando halos em murais de Dalai Lamas e bestas míticas. Subir as escadas em zigue-zague deixa os visitantes sem fôlego, não apenas pela altitude, mas pela admiração de que humanos trouxeram cada madeira aqui por caravana de iaques.
termine com uma filmagem de drone na hora dourada, enquanto as janelas do palácio brilham como constelações, sugerindo que a iluminação ainda cintila acima das nuvens. Stonehenge, Reino Unido. Na ventosa planície de Salisbury, Stonehenge ergue-se como um relógio pré-histórico. Suas enormes pedras Sarsen, cada uma pesando 60 toneladas, estão dispostas com uma precisão impressionante. Pedras azuis menores, transportadas por 250 quilômetros das colinas galesas, estão unidas por juntas de encaixe tão exatas que sobreviveram a 5.000 anos de tempestades. Chegue ao amanhecer, cotovias cantam, a névoa gira e a pedra do calcanhar alinha-se perfeitamente com o sol nascente do solstício, banhando o círculo em luz dourada. Cientistas ainda debatem seu verdadeiro propósito, observatório, templo ou antigo parlamento. Esse mistério é metade da magia. Aponte o sutil fosso e banco do lado de fora, vestígios de um monumento de madeira ainda mais antigo. Capture uma órbita lenta de 360 graus, enquanto sua narração conta batidas do coração cronometradas com sombras antigas. Ao pôr do sol, ovelhas pastam por perto e a eternidade parece surpreendentemente pacífica sob o crepúsculo interminável da Inglaterra. Um lembrete de que algumas maravilhas são feitas para serem sentidas, não resolvidas. Chichén Itzá, México. No fundo da selva de Yucatán, Chichén Itzá ergue-se onde astrônomos maias transformaram calcário em um calendário vivo. Os 365 degraus de El Castillo, um para cada dia, levam ao espetáculo do equinócio. A luz do sol desliza pela pirâmide, criando a ilusão de Kukulcán, o deus serpente descendo. Acerte a foto e sua miniatura vai se destacar. Perto dali, o grande campo de jogo ecoa com estranhos chilreios. Bata palmas uma vez e as paredes de pedra imitam o chamado dos sagrados pássaros Quetzal. Dizem as lendas que as equipes perdedoras podem ter sido sacrificadas, adicionando drama à sua narrativa. Explore a sinistra parede dos crânios, depois refresque-se no cenote sagrado, onde oferendas de jade e ouro ainda repousam sob a água. Iguanas se aquecem em máscaras esculpidas, enquanto macacos búgios chamam do alto. Dica profissional: chegue às 8 horas da manhã para a simetria tranquila do nascer do sol, perfeita para filmar antes que as multidões e o calor cheguem. Chichén Itzá é história, mistério e ouro cinematográfico em um só. Está gostando da jornada até agora? Aperte o botão de curtir e compartilhe a vontade de viajar com um amigo. Depois, vamos para o próximo destino. Grande Mesquita Sheikh Zayed, Emirados Árabes Unidos. A Grande Mesquita Sheikh Zayed brilha como uma visão de um sonho, com suas 82 cúpulas em forma de cebola revestidas de mármore macedônio e refletidas em piscinas turquesa. A luz do sol reflete nos capitéis de ouro 24 quilates, deslumbrando todas as câmeras. Entre o maior tapete feito à mão do mundo, com lã suficiente para 8 campos de futebol, se estende sob um lustre cravejado de cristais Swarovski, mais pesado que 2 elefantes, brilhando em tons de arco-íris.
Guias recebem visitantes de todas as origens, oferecendo abaias e histórias da hospitalidade emirate. Quando a hora azul chega, luzes LED imitam o ciclo lunar, banhando a mesquita em um suave índigo, perfeito para um hipnotizante time-lapse. Sussurre e ouça sua voz ecoar pelos corredores de mármore, depois mova a câmera para o pátio reflexivo até a caligrafia intrincada da cúpula. O resultado? Imagens tão etéreas que seus espectadores sentirão como se tivessem entrado em um aquário celestial, um lugar onde arte, fé e luz se tornam pura maravilha. Castelo de Himeji, Japão. O castelo de Himeji eleva-se acima de Hyogo como uma garça branca pronta para voar, suas paredes imaculadas brilhando em meio a flores de cerejeira em turbilhão. Construída em 1609, esta fortaleza sobreviveu a terremotos, fome e bombardeios da Segunda Guerra Mundial graças a engenhosas juntas de madeira entrelaçadas que se flexionam com os tremores como bambu vivo. Filme a aproximação, caminhos labirínticos sinuosos projetados para confundir invasores com arqueiros escondidos esperando acima. No interior, pisos de cedro polido rangem intencionalmente, agindo como alarmes de rouxinol para frustrar intrusos ninjas. Suba todos os 6 andares até as janelas panorâmicas que revelam campos de arroz e o mar cobalto cintilando ao longe. Na primavera, as sakuras rosas emolduram as paredes de alabastro. Ao pôr do sol, holofotes dourados transformam o reboco em mel, oferecendo 2 climas mágicos para Bihou. Compartilhe a lenda do amor perdido de um samurai assombrando o poço do castelo, e os espectadores sentirão a história respirando através do reboco impecável em noites silenciosas. Linhas de Nazca, Peru. Voe em um pequeno Cessna sobre o deserto vermelho ferrugem do Peru e testemunhe um dos maiores mistérios da Terra, as linhas de Nazca. Mais de 800 geóglifos massivos, beija-flor, macaco e um misterioso astronauta foram gravados há 1500 anos ao remover seixos escuros para revelar o solo claro. A pé, parecem trilhas aleatórias, mas do ar, formas geométricas nítidas se estendem mais do que campos de futebol. Os cientistas ainda debatem seu propósito: calendário astronômico, mapa sagrado de água ou pista de pouso alienígena. O planalto árido e sem vento os preservou por milênios, tornando cada pegada preciosa. Capture o nascer do sol quando o sol baixo projeta sombras dramáticas, destacando sulcos como traços de lápis. Pouse e suba em uma torre de observação. Sinta o cascalho rico em ferro rangendo sob seus pés. Lembre aos espectadores, pegadas desaparecem rapidamente, mas a curiosidade humana se estende infinitamente pelo horizonte, mantendo o enigma de Nazca vivo por gerações. Castelo de Neuschwanstein, Alemanha. O castelo de Neuschwanstein coroa um penhasco bávaro como um conto de fadas que Walt Disney poderia ter sonhado após muito cacau.
Encomendado pelo recluso rei Ludwig II em 1869, este palácio funde fantasia medieval com maravilhas modernas, aquecimento central, sanitários com descarga, até uma linha telefônica secreta atrás de arcos românicos. Aproximando-se através de florestas enevoadas, de repente torres brancas cortam as nuvens e sua trilha sonora aumenta. Dentro, as paredes explodem com murais wagnerianos de cavaleiros, cisnes e valquírias. Uma gruta de estalactites falsas brilha a esmeralda sob lâmpadas ocultas. Capture o ângulo icônico da ponte Marienbrücke, o dourado do outono ou a neve do inverno deixam os espectadores sem fôlego. Prenda-os com a história de Ludwig. Ele dormiu aqui apenas 172 noites antes de sua misteriosa morte. Termine com um espiral de drone ao crepúsculo enquanto as luzes do castelo brilham sobre o lago Alpsee, transformando a cena em um conto de fadas vivo, suspenso no silêncio alpino. Planície dos Templos de Bagan, Myanmar. Imagine o nascer do sol sobre Bagan, céus de pêssego, névoa flutuando entre milhares de antigas estupas de tijolos e vibrantes balões de ar quente flutuando como lanternas acima da capital perdida de Myanmar. Construídos do século IX ao XIII, mais de 2.000 templos permanecem, cada um contando uma saga real em estuque desmoronando e espirais de pétalas de lótus. Suba as terraças da pagoda Shui Sandal para uma vista panorâmica de 360 graus. Filme o sol surgindo por trás do dourado Shwedagon, com a luz se espalhando pelo rio Irrawaddy. Sugira alugar uma e-scooter. Explore afrescos escondidos em santuários mantidos por monges, acessíveis apenas por trilhas arenosas de cabras. À medida que a hora dourada desaparece, os sinos dos templos ecoam com cânticos distantes e as silhuetas transformam a planície em um teatro de sombras. Adicione música de flauta e legendas, citando provérbios budistas para imergir seu público. Eles sentirão a poeira, a devoção e o desejo de viajar como em um sonho, sob as estrelas desvanecentes de Bagan. Palácio de Versalhes, França. Versalhes não é apenas um palácio, é uma declaração de poder real de 800 hectares, mergulhada em ouro e ambição. Deslize pelo Salão dos Espelhos, 357 painéis cintilantes refletindo lustres de cristal, enquanto seu áudio sussurra histórias dos bailes luxuosos de Luís XIV e convidados adornados com diamantes. Do lado de fora, os jardins de André Lenôtre se desdobram como bordados verdes, sebes geométricas, fontes musicais e o grande canal de 1 milha de comprimento, outrora remado por gondoleiros trajados. Capture o show das fontes, jatos coreografados com música barroca, arco-íris sobre os cavalos dourados de Apolo. Compartilhe isso. Bombas hidráulicas ocultas de 1682 ainda alimentam as fontes hoje. Depois, passeie pela aldeia rústica de Maria Antonieta, uma simples vila de laticínios para cosplay real. Termine ao pôr do sol na bacia de Latona, estátuas douradas brilhando contra um céu escurecendo, e os espectadores entenderão por que revoluções se acendem quando o poder brilha intensamente.
Ponte Golden Gate, Estados Unidos. Estendendo-se entre São Francisco e Marin como uma fita laranja flamejante, a ponte Golden Gate transforma a névoa em magia cinematográfica. Concluída em 1937, foi a ponte suspensa mais longa do mundo. Seus cabos poderiam circundar a Terra 3 vezes. A cor laranja internacional característica não foi planejada. Começou como um primer, mas o arquiteto adorou como se destacava contra a Bahia e a névoa. Trabalhadores de cinema descendo de rapel para repintar o aço, a manutenção constante mantém a cor viva e a ponte icônica. Ao amanhecer, nuvens baixas rolam sob a estrada, deixando apenas as torres emergindo como sentinelas em um mar de algodão. Ao anoitecer, o sol se põe atrás do Pacífico, o aço brilha como se estivesse derretido e os carros criam rios de luz. Ciclistas, corredores, pelicanos e navios cargueiros compartilham esta cena. Termine com um drone orbitando, revelando Alcatraz, o horizonte da cidade e aqueles arcos vermelhos se dissolvendo no crepúsculo. Igrejas escavadas na rocha de Lalibela, Etiópia. Imagine isto: 11 igrejas antigas esculpidas diretamente nas terras altas vulcânicas da Etiópia, cada uma escondida abaixo do solo como uma cidade secreta. A mais deslumbrante é Bet Georgis, uma cruz grega impecável de 12 metros de altura, cortada de basalto sólido e separada da terra por uma trincheira mal mais larga que sua mão. Imagine a pressão, um golpe errado do cinzel e séculos de trabalho destruídos. A lenda diz que o rei Lalibela sonhou com uma nova Jerusalém, e os anjos terminaram a escultura enquanto os trabalhadores dormiam. Hoje, peregrinos em vestes brancas serpenteiam por túneis iluminados por velas, cantando na antiga língua Ge'ez. Visite durante o festival de Timkat e os pátios se enchem de guarda-chuvas vibrantes e chuvas de água benta. É a prova viva de que a fé pode literalmente mover montanhas, esculpindo-as pedra por pedra ao longo de gerações. Grande Buda de Leshan, China. Onde 3 rios se encontram em Sichuan, o grande Buda de Leshan senta-se em majestade tranquila, com 70 metros de altura, dedos dos pés mais longos que um carro, olhando sobre a confluência. Em 713, monges começaram a esculpir este colosso para acalmar redemoinhos mortais. À medida que as rochas caíam na corrente, a fúria do rio amainava. Milagre ou design? Fique na plataforma do ombro. A névoa sobe. Papagaios voam abaixo. Barcas flutuam como brinquedos. Canais de drenagem engenhosos em espirais budistas canalizam as chuvas de monção, preservando o arenito por 12 séculos. Circule essas orelhas enormes, cada uma poderia acomodar um jantar. Depois, incline-se para os peregrinos jogando incenso ao nível do rio. Até audiolivros parecem pequenos ao lado daquele meio sorriso sereno.
lembre aos espectadores que a verdadeira compaixão pode moldar paisagens, e esta serenidade tão vasta prova que a paz pode ser projetada para durar mais do que concreto ou aço. Taj Mahal, Índia. A névoa da madrugada paira sobre o rio Yamuna. Então, o Taj Mahal aparece como a lua congelada em mármore. O imperador Shah Jahan convocou 20.000 artesãos por 22 anos, construindo este mausoléu para a amada Mumtaz com caravanas de gemas. Fique no grande portão. A simetria governa cada ângulo, mas a luz do sol muda o mármore de rosa para prata e açafrão à medida que as horas passam. De perto, flores de esmeralda, cornalina e lápis lazuli são incrustadas tão finamente que brilham quando a luz de velas tremula por trás. Dentro, sussurros circulam a cúpula 7 vezes, beijando a caligrafia esculpida em mármore preto. Dica de filmagem: suba no pedestal ao nascer do sol. Piscinas de reflexão dobram a magia para miniaturas. Revele que os minaretes inclinam-se para fora, projetados para cair longe do túmulo em um terremoto, protegendo eternamente o coração desta história de amor em Exército China. Perto de Xi'an, um fazendeiro cavando um poço desenterrou o exército de terracota, 8.000 guerreiros de argila guardando o primeiro imperador da China desde 210 a.C. Cada soldado é único, rostos, penteados, até mesmo as solas das botas, modelados após tropas reais antes de serem cozidos em enormes... Ajoelhe-se ao lado das fileiras de infantaria, pontas de lanças de bronze ainda brilham sob séculos de poeira. Gatilhos de bestas encontrados aqui rivalizam com a metalurgia renascentista, revelando tecnologia antiga perdida. Museus em estilo de hangar abrigam poços de escavação onde novas descobertas acontecem diariamente, para que seu público possa testemunhar a história sendo desenterrada ao vivo. Aproxime-se dos delicados flocos de tinta, azuis vibrantes que desapareceram segundos após a exposição ao ar, inspirando avanços na preservação. Termine com um silêncio sobre o monte de túmulo não aberto, que dizem esconder rios de mercúrio. A escala, o mistério e a arte se combinam para criar conteúdo irresistível e digno de maratona. Mont Saint-Michel, França. Duas vezes por dia, as marés do Atlântico correm mais rápido que cavalos para cercar Mont Saint-Michel, transformando uma abadia no topo de uma colina normanda em uma fortaleza de conto de fadas. Monges começaram a construir em 708 depois que o arcanjo Miguel supostamente ordenou um santuário neste pináculo de granito. Suba por vielas sinuosas, passando por lojas medievais, até que as torres góticas perfurem o ar salgado. Das muralhas, observe as gaivotas girando sobre areias espelhadas que se estendem até o horizonte. Filme a maré entrando em hiperlapse. A estrada desaparece, reflexos do pôr do sol se acendem, e os espectadores ficam boquiabertos. Dentro, salões cavernosos sustentados por colunas maciças abrigaram peregrinos e mais tarde prisioneiros. Sussurre na sala do coro, as notas pairam como névoa.
Melhor momento antes do amanhecer, quando a névoa cobre as luzes do continente e os sinos tocam laudes, transformando telas em portais de maravilha medieval, ecoando pela baía vazia. Estátuas Moai, Ilha de Páscoa. No canto mais solitário do Pacífico, os 900 Moai da Ilha de Páscoa olham para o interior, guardiões eternos com olhos de pedra que parecem segui-lo. Cada gigante de basalto tem em média 13 pés de altura. O maior rivalizaria com um prédio de 5 andares se estivesse terminado. Arqueólogos acreditam que os habitantes da ilha andaram com essas estátuas na vertical com cordas, balançando-as para a frente. Anime isso para um interesse instantâneo. Muitos corpos estão enterrados. Escavações revelam torsos inteiros, entalhes tatuados e topetes de escória vermelha simbolizando cabelo nobre. O nascer do sol em Ahu Tongariki silhueta os Moai contra um céu laranja-fogo, perfeito para uma cena de abertura fria. A crise de desmatamento da ilha oferece uma lição de advertência sobre sustentabilidade. Termine na pedreira de Ranu Haraku, onde gigantes meio esculpidos estão congelados no meio da criação, provando que a ambição superou os recursos. A mistura de mistério, ondulações sombrias do Pacífico e rostos de pedras solenes hipnotiza todo o público. Cidade Proibida, China. Passe pelo portão meridiano vermelho e entre na Cidade Proibida, 980 palácios de telhados dourados se estendendo mais largos que 140 campos de futebol. Durante séculos, os plebeus só podiam sonhar em entrar. Agora, câmeras deslizam por escadarias esculpidas com dragões, antes reservadas para imperadores. Telhas esmaltadas amarelas brilham, simbolizando o poder cósmico, e a lenda adverte que artesãos que escondem telhas extras enfrentam a morte. Filme a troca de turno dos guardas de honra vestidos de carmesim no portão da Suprema Harmonia. Dentro, vigas laqueadas ainda brilham após séculos e incêndios. Compartilhe histórias dos relógios mecânicos mais antigos do mundo e das gigantescas esculturas de jade escondidas em salões frequentemente ignorados por grupos de turistas. Ao anoitecer, longas sombras se estendem pelos pátios. Telhados captam o brilho neon de Pequim e a história parece tanto antiga quanto viva, completamente cinematográfica para os olhos modernos. Mosteiro do Ninho do Tigre, Butão. Aderindo a um penhasco vertical butanês a 10 mil pés acima do nível do mar, o Ninho do Tigre parece colado às nuvens. A lenda diz que Guru Rinpoche voou até aqui em uma tigresa para domar demônios, depois meditou na caverna escondida atrás das portas do altar. Uma caminhada de 2 horas serpenteia por florestas de pinheiros perfumadas pelo incenso das bandeiras de oração tremulantes. Os mirantes em zigue-zague oferecem revelações épicas, paredes brancas e telhados dourados surgem de repente através de um desfiladeiro imenso. Dentro, monges cantam enquanto lâmpadas de manteiga de iaque tremeluzem sobre murais cósmicos. A altitude torna cada passo mais íngreme. Movimentos lentos capturam a respiração ofegante e bandeiras tremulando.
chegue antes das 9 horas da manhã. Os sinos do mosteiro se misturam com as cachoeiras e você pode filmar macacos da neve roubando oferendas. Já estamos do outro lado do mundo. Toque em inscrever-se e ative o sino para nunca perder uma aventura. Agora vamos para a segunda etapa da nossa épica viagem. Acrópole e Partenon, Grécia. Acima de Atenas, a Acrópole ergue-se como um navio de mármore da democracia. Sua coluna do Partenon sutilmente inchada, um antigo truque óptico chamado êntasis que engana seus olhos para ver uma retidão perfeita. Caminhe pela sagrada Via Rachada, passe pelo templo de Atena Nike e filme oliveiras balançando ao lado do calcário iluminado pelo sol. Ao pôr do sol, as colunas brilham em rosa-mel enquanto a cidade abaixo vibra com motocicletas e música de bouzouki. Aqui está um fato curioso. Quase não existem ângulos de 90 graus. Cada laje e degrau curva-se para contrariar ilusões ópticas. Dentro do museu, esculturas originais de Metopos mostram centauros lutando contra lápitas, cenas de ação antigas esculpidas em pedra. Imagens noturnas, holofotes coroam a Acrópole, visível por quilômetros e perfeita para miniaturas. De pé, onde filósofos debateram justiça, os espectadores sentem que o berço da democracia não é uma relíquia, mas um palco vivo, convidando novas ideias a cada amanhecer. Templos de Karnak e Luxor, Egito. Na margem leste do Nilo, os templos de Karnak e Luxor formam uma sinfonia de pedra ecoando 2000 anos de faraós. Entre no salão hipóstilo de Karnak, 134 colunas se erguem como sequoias de arenito, cada uma esculpida com hieróglifos iluminados pelo sol. Pássaros fazem ninho onde os capitéis de papiro encontram o céu azul infinito. Siga a avenida restaurada das Esfinges, 3 quilômetros de guardiões com cabeças de carneiro agora iluminados à noite com LEDs para cenas de ficção científica. No templo de Luxor, estátuas colossais de Ramsés II usam coroas quebradas, mas comandam as brisas do rio. Aqui está uma maravilha. O antigo festival de Opet uma vez desfilou a estátua de ouro de Amon entre templos, mais grandioso do que qualquer celebração moderna. Filme Felucas ao pôr do sol deslizando por pórticos espelhados, depois faça um time-lapse do show de mapeamento a laser enquanto cores virtuais repintam paredes antigas. A mistura de esculturas eternas e shows de luz de ponta garante aplausos de espectadores ávidos por história, provando que as maravilhas do Egito nunca param de evoluir. Angkor Wat, Camboja. Angkor Wat emerge ao nascer do sol, um lótus de pedra flutuando em seu fosso tranquilo. Construído no século XII, suas 5 torres simbolizam o Monte Meru, lar dos deuses. Atravesse a passarela ladeada por Naga enquanto o incenso flutua e monges de vestes laranja oferecem sorrisos gentis. Filme a silhueta ao amanhecer, depois explore 800 metros de baixos relevos. Batalhas épicas, dançarinas celestiais e vida cotidiana. Uma história em quadrinhos antiga em arenito.
Suba escadas íngremes até a torre central. A umidade atinge, mas a vista panorâmica da selva recompensa cada passo. Revelação secreta. No equinócio, o Sol nasce perfeitamente no topo da torre principal. Precisão astronômica séculos antes dos telescópios. Perto dali, as raízes de Ta Prohm estrangulam ruínas, misturando natureza e arquitetura em imagens virais. Termine com cigarras cantando sob um céu violeta e seu público estará procurando voos para Siem Reap antes do seu encerramento. Pela Bahia, Singapura. Gardens by the Bay parece a floresta tropical do amanhã, viva hoje. Super trees futuristas, jardins verticais com até 16 andares de altura abrigam orquídeas, samambaias e até culturas comestíveis em troncos de aço iluminados. Caminhe pela Overseas Chinese Banking Corporation Skyway, o horizonte da cidade cintilando através de copas de folhas gigantes. Dentro da floresta nublada, uma cachoeira interna de 115 pés cobre a flora montanhosa com névoa, perfeita para filmagens em câmera lenta. Sensores inteligentes reciclam a condensação, tornando o parque uma lição viva de sustentabilidade. Curiosidade: essas cúpulas legais usam menos energia do que uma pista de gelo de shopping, apesar do calor tropical de Singapura. À noite, super-árvores pulsam com luzes coreografadas para trilhas sonoras de filmes. Vagalumes encontram sala de sinfonia. Termine com um afastamento de drone, mostrando o porto, o horizonte e o bosque iluminado. Os espectadores jurarão ter vislumbrado o futuro otimista da Terra, onde tecnologia e natureza crescem lado a lado. Pirâmides de Gizé e Esfinge, Egito. Na periferia do Cairo, 3 pirâmides de calcário ainda desafiam o tempo e a imaginação. A Grande Pirâmide utilizou 2.300.000 blocos, alguns mais pesados que SUVs, empilhados com tanta precisão que sua base varia menos de 15 centímetros. Caminhe pela antiga calçada e capture os arranha-céus da cidade espreitando por trás dessas silhuetas atemporais. Perto dali, a esfinge se agacha, com 240 pés de comprimento, seu sorriso enigmático desgastado por séculos de tempestades de areia. Varreduras a laser revelam vazios ocultos, câmaras intocadas ainda esperando para serem descobertas. À medida que o sol se põe, a luz dourada acende as pedras de revestimento restantes, sugerindo como esses monumentos outrora brilhavam como espelhos. Enquadre silhuetas de camelos para um primeiro plano cinematográfico. Seus espectadores sentirão o calor do deserto e a história através da tela. Lembre-os de que estas são as últimas maravilhas do mundo antigo de pé. Prova de que a ambição e a engenhosidade humanas podem literalmente esculpir a eternidade sob um céu egípcio infinito. Palácio de Westminster e Big Ben, Reino Unido. O Palácio de Westminster, em Londres, ergue-se como uma visão gótica acima do Tâmisa, com suas torres principalmente reconstruídas após um incêndio em 1834. No interior, bancos vermelhos e verdes abrigam debates acalorados que moldam a lei britânica. Do lado de fora, lâmpadas ornamentadas alinham-se na margem do rio.
Big Ben, originalmente apenas o apelido do sino de 13 toneladas, tem soado a cada quarto de hora desde 1859, com seus numerais de vidro opalino brilhando em dourado ao anoitecer. Engenheiros ainda ajustam sua precisão adicionando moedas antigas ao pêndulo, um toque peculiar do gênio vitoriano. Filme da Ponte de Westminster durante a Hora Azul. Ônibus de 2 andares passam rapidamente misturando história com movimento. Quando aqueles bongos icônicos ecoam sobre a névoa do Rio, os espectadores se sentem transportados para a Londres de Sherlock Holmes, onde sufragistas marcharam e impérios foram feitos. Convide-os a imaginar tomando chá no gramado próximo, com a história se desenrolando ao redor. Cristo Redentor, Brasil. De braços abertos no topo do Corcovado do Rio, o Cristo Redentor acolhe a cidade com 98 pés de serena graça. Construído de 1922 a 1931, seu núcleo de concreto armado veste 6 milhões de triângulos de pedra-sabão que brilham em cinza perolado ao sol. Pegue o trem de cremalheira através da floresta tropical. Filme tucanos e cachoeiras antes que os elevadores o levem ao cume. Da plataforma, o Pão de Açúcar e a praia de Ipanema se estendem como um cartão postal vivo. Raios atingem a estátua várias vezes por ano. Os engenheiros substituem regularmente as telhas quebradas das pontas dos dedos. Ao pôr do sol, o monumento brilha em laranja. Depois, os holofotes o transformam em um branco etéreo, ideal para time-lapse. Curiosidade: os planos originais incluíam um crucifixo ou orbe, mas os locais escolheram esta pose de braços abertos. Os visitantes frequentemente escrevem orações no verso das azulejos, deixando esperanças embutidas na pedra. Sagrada Família, Espanha. A Sagrada Família de Barcelona parece viva. A floresta de pedra de Gaudí, onde colunas se ramificam como árvores e arco-íris de vitrais, dançam sobre os bancos. A construção começou em 1882 e ainda continua, guiada por modelos impressos em 3 dimensões dos estudos em gesso de Gaudí. A fachada da Natividade goteja com era esculpida e anjos. A fachada da Paixão contrasta em um drama cubista marcante. Drone ao redor das gruas, para revelar 18 torres planejadas. A mais alta em breve alcançará 564 pés, logo abaixo da colina Montjuïc, conforme a regra humilde de Gaudí. Dentro, a luz muda ao longo do dia. As janelas do leste banham os corredores em azuis frios. As janelas do oeste queimam âmbar ao pôr do sol. Cada curva deriva de arcos catenários que Gaudí modelou usando correntes suspensas e espelhos. Os espectadores testemunham uma sala de aula viva de paciência e arte, onde a fé criativa constrói o futuro pedra por pedra. Torre Inclinada de Pisa, Itália.
A torre de mármore de Pisa inclina-se quase 4 graus, mas sorri para a gravidade após 8 séculos. O solo macio abaixo causou a inclinação antes que os construtores alcançassem o terceiro nível em 1178. Mais tarde, engenheiros adicionaram pedras mais pesadas no lado oposto à inclinação e, na década de 1990, removeram solo do lado mais alto, preservando seu charme. Suba 296 degraus em espiral, você sentirá a inclinação nas panturrilhas e no equilíbrio. No topo, telhados toscanos se estendem em direção às colinas de oliveiras e 7 sinos, cada um afinado em uma nota musical, descansam silenciosamente por segurança. Filme turistas posando segurando-a, depois um zoom lento para revelar a física real em ação. A lição, erros mais criatividade, podem transformar quase desastres em ícones mundiais, celebrados por sua bela imperfeição e provando que o maravilhoso muitas vezes se inclina um pouco fora do centro. Ruínas maias de Tikal, Guatemala. No fundo da selva de Petén, na Guatemala, Tikal ergue-se como uma metrópole esquecida, onde macacos búgios substituem as sirenes da cidade. De 200 a.C. a 900 d.C., engenheiros maias construíram arranha-céus de calcário. O Templo 4 se eleva 230 pés acima do dossel Esmeralda. Suba suas escadas de madeira antes do amanhecer. A névoa cobre as praças enquanto papagaios riscam o céu laranja e tambores antigos parecem ecoar através das árvores. 6 templos principais circundam a grande praça como planetas de pedra. Experimente o truque acústico. Sussurros viajam 70 jardas, perfeito para demonstrações em câmera. Cada rei jaguar e calendário de glifos foi esculpido com obsidiana mais dura que aço. Um único plano de drone varrendo da copa das árvores até o topo da pirâmide transforma telas em máquinas do tempo, incentivando seus espectadores a trocarem seus sofás por trilhas na selva e o silêncio cósmico estrelado. Fortaleza de Rocha de Sigiriya, Sri Lanka. Sigiriya ergue-se da selva do Sri Lanka como um navio de guerra vermelho ferrugem, fundindo geologia e fantasia de palácio. No ano 477 d.C., o rei Kashyapa construiu esta fortaleza no céu para escapar da vingança após assassinar seu pai. A Grande Muralha da China. Visitantes sobem 1.200 degraus passando por paredes polidas como espelhos que outrora refletiam dançarinos reais. Alguns poemas de grafite ainda sobrevivem. A meio caminho, patas de leão colossais guardam uma escada estreita. Filmar para cima captura tanto o vertigem quanto a lenda. No topo, as fundações da Sala do Trono, piscinas de banho e jardins hidráulicos exibem o gênio da engenharia do século V. Gire um drone 360 graus, a selva verde ondula até o horizonte enquanto macacos guincham sobre tijolos arruinados. Ao pôr do sol, a rocha brilha em carmesim, trovões ecoando como o coração perdido de Kashyapa, lembrando a cada sonhador de enfrentar alturas, história e humildade em suas próprias vidas. Burj Khalifa, Emirados Árabes Unidos.
Burj Khalifa corta o céu de Dubai como um foguete prateado, com 2.717 pés de altura, mais alto que 3 torres Eiffel empilhadas. As equipes de construção despejaram concreto suficiente para encher 10 piscinas olímpicas semanalmente, enfrentando o calor do deserto ao misturar gelo. Os elevadores sobem a 10 metros por segundo. Seus ouvidos estalam antes do deck do 124º andar, onde a névoa do Golfo Pérsico encontra a areia infinita. O pôr do sol é duplo. Os andares superiores ainda brilham como dia, enquanto as ruas abaixo mergulham na noite, um contraste épico de lapso de tempo. Sua base, em forma de íxine, imita uma flor do deserto, reduzindo o vento. A condensação do ar-condicionado cria 20 piscinas olímpicas de água anualmente, irrigando as fontes do parque abaixo. Um único drone vertical puxado das fontes até a ponta da torre dá arrepios aos espectadores e uma súbita febre de busca por passagens aéreas para uma escapada em Dubai. Alhambra, Espanha. A Alhambra coroa Granada como um rubi, emoldurada pelos picos nevados da Sierra Nevada. Construída pelos emires nasridas, seus pátios transformam matemática em poesia. Cada azulejo, arco e inscrição árabe esculpida repete a simetria divina. Entre pelo Pátio dos Leões. 12 leões de mármore sustentam uma fonte que outrora girava para marcar o tempo. Filme a água escorrendo sob as laranjeiras, refletindo o estuque rendilhado que parece crochê de pedra. Os passeios noturnos lançam luz de lanterna nos tetos de muqarnas, revelando uma geometria de estalactites que as impressoras 3D modernas ainda não conseguem igualar. Da Torre de Lavela, capture o pôr do sol sobre o albaicim caiado enquanto a guitarra flamenca sobe. Reis cristãos mais tarde adicionaram um palácio renascentista, provando que as culturas se sobrepõem, não se apagam. A Alhambra nos lembra que a beleza cresce quando as civilizações conversam em vez de colidir. Terraços de arroz de Ifugal. Imagine uma escadaria de jade subindo pelas montanhas das Filipinas por milhas. Esses são os terraços de arroz de Ifugal, esculpidos à mão há 2000 anos com ferramentas de madeira e pura persistência. Cada degrau canaliza nascentes de montanha através de bambu, formando piscinas espelhadas que mudam de esmeralda, ouro e prata com as estações. Os agricultores ainda plantam arroz tradicional, suas canções sincronizadas com os chamados dos pássaros. Imagens de drones capturam a curvatura sincronizada como uma coreografia viva. Migração e erosão ameaçam essas maravilhas, mas os dias de trabalho comunitário, Bayanihan, restauram as paredes pedra por pedra. Caminhe até o anfiteatro de Batar. Ao amanhecer, a névoa flutua em tigelas abaixo. O nascer do sol ilumina os terraços como escamas de dragão, uma abertura inesquecível. Um único aplauso ecoa pelo vale, lembrando aos espectadores que a engenharia sustentável não precisa de aço, apenas de conhecimento, paciência e do pulsar de uma comunidade. Mosteiros de Meteora, Grécia. Pilares de arenito se erguem 1.300 pés acima da planície da Tessália, e no topo os mosteiros de Meteora se agarram como ninhos de águias da fé.
Monges medievais transportavam pedras com redes e roldanas, confiando que as cordas seriam substituídas apenas quando Deus quisesse que elas se rompessem. Hoje, 6 claustros permanecem. Visitantes sobem 300 degraus esculpidos na rocha, trocando cestos perigosos por vistas panorâmicas. Dentro do grande meteoron, afrescos brilham com martírio carmesim, enquanto o incenso se enrola por feixes de sol. Do lado de fora, filme planícies vastas, as montanhas Pindus cobertas de neve e andorinhas em revoada, mágica instantânea de B-roll. Ao pôr do sol, os mosteiros acendem-se em ouro, depois desvanecem-se em silhueta contra a névoa púrpura, perfeição em miniatura. Hollywood filmou Bond aqui, mas o verdadeiro drama é a resistência espiritual. Meteora prova que os humanos podem ancorar serenidade nas menores saliências, acima de tempestades que varrem séculos abaixo. Teotihuacán, México. Caminhe pela Avenida dos Mortos e sinta o pulso antigo de Teotihuacán sob seus pés. Construída muito antes dos astecas, esta metrópole perdida já rivalizou com Roma, com 100 mil habitantes e uma grade de grandes avenidas. Suba 248 degraus até a Pirâmide do Sol, 65 metros de altura, e filme a Pirâmide da Lua emoldurada por montanhas distantes. Arqueólogos descobriram misteriosos rios de mercúrio líquido sob o templo da Serpente Emplumada, sugerindo rituais do submundo que ainda geram debate. Oficinas de obsidiana aqui produziam em massa lâminas afiadas para o comércio em toda a Mesoamérica, uma economia global primitiva. Ao amanhecer, balões de ar quente flutuam acima, suas cores refletidas nas pedras antigas. Experimente bater palmas nos palácios para revelar a acústica perfeita. O pôr do sol banha a cidade com luz pêssego, convidando os espectadores a repensar o que civilizações misteriosas alcançaram. Templos de Abu Simbel, Egito. Os templos gêmeos de Abu Simbel erguem-se sobre os penhascos núbios. 4 estátuas de 20 metros de Ramsés II olham para o lago Nasser, destemidas por 3 milênios ou por um heróico resgate na década de 1960. Para salvá-los da crescente barragem de Aswan, engenheiros cortaram os templos em mais de 1000 blocos e os reconstruíram morro acima, o maior quebra-cabeça arqueológico da história. Entre no salão hipóstilo, onde a luz do sol atravessa um corredor de 200 pés 2 vezes por ano, iluminando 3 deuses enquanto deixa Ptah, o deus da escuridão e da sombra. Engenharia solar antiga em sua melhor forma. Hieróglifos retratam batalhas de carruagem em Kadesh, propaganda esculpida mais profundamente do que qualquer tweet. Do lado de fora, o templo menor homenageia a rainha Nefertari com estátuas tão altas quanto as de Ramsés, notavelmente raro para uma rainha. Abu Simbel prova que amor, ego e trabalho em equipe podem literalmente mover montanhas. Grande Muralha da China.
Você não verá do espaço, mas definitivamente sentirá nas pernas. A Grande Muralha serpenteia por mais de 13 mil milhas, costurada por dinastias usando terra compactada, tijolo e granito. Caminhe pela seção Jinshanling. Torres ameadas coroam as cristas como ondas de pedra, com neblina se enrolando através das antigas fendas de flechas. Aqui está o detalhe. Argamassa de arroz pegajoso une muitos tijolos, durando mais que o cimento moderno. Biotecnologia antiga em seu... Imagens seguindo a muralha ao nascer do sol capturam-na desaparecendo nas montanhas. Em Mutianyu, desça de tobogã por encostas arborizadas, um alívio cômico após uma subida suada. Os passeios noturnos de Simatai iluminam as torres de vigia de laranja sob estrelas sem poluição. A muralha não é uma linha única, mas uma história viva de sacrifício, segurança e cooperação humana que serpenteia através de séculos e paisagens. Basílica de São Pedro e Cidade do Vaticano. Entre no menor país do mundo, a Cidade do Vaticano, com apenas 108 acres, mas repleto de arte e história. A Basílica de São Pedro se eleva em seu coração. A cúpula de 448 pés de Michelangelo flutua sobre Roma como uma coroa celestial. Dentro, o baldaquino de bronze de Bernini se eleva 7 andares acima do túmulo do apóstolo, brilhando em luz derretida. Filme cedo enquanto os guardas suíços trocam de turno em armaduras renascentistas. Suba 551 degraus até a cúpula para uma vista das cúpulas de Roma, telhados de terracota e aquedutos distantes. Fato curioso, as letras da nave têm 2 metros de altura, mas parecem pequenas vistas de baixo. Feitiçaria óptica renascentista. Às quartas-feiras, audiências papais enchem a Praça de São Pedro, abraçada pelas colunatas de Bernini como braços de pedra. Guiar os espectadores aqui significa guiá-los através de séculos de fé, poder e criatividade deslumbrante. Palm Jumeirah, Emirados Árabes Unidos. De cima, Palm Jumeirah parece que Dubai desenhou uma palmeira no mar e a trouxe à vida. Engenheiros moveram 3 bilhões e 300 milhões de pés cúbicos de areia e 194 milhões de rochas usando lasers de GPS para precisão milimétrica para criar 16 frondes e um quebra-mar em forma de crescente. Deslize de monotrilho passando pelos arcos cor-de-rosa coral do Atlantis Resort. Filme os toboáguas do Aquaventure mergulhando por tanques de tubarões para uma dose de adrenalina. Cada fronde abriga vilas de luxo com praias privadas. Sonhos venezianos encontram ambição árabe. Imagens de drone ao pôr do sol revelam rastros de iates traçando padrões de folhas, com o horizonte da cidade brilhando ao fundo. Engenharia inteligente, lacunas no quebra-mar permitem a circulação das marés, mantendo as lagoas cristalinas. Palm Jumeirah mostra que os humanos podem esculpir linhas costeiras, provocando debate sobre ambição versus meio ambiente. Perfeito para despertar comentários animados e curiosidade. Borobudur, Indonésia.
Borobudur emerge da névoa javanesa como um bolo de casamento cósmico, 6 terraços quadrados, 3 anéis circulares e uma grande estupa em forma de sino coroando tudo. Construído por volta do ano 800 d.C. a partir de 2 milhões de pedras vulcânicas, o templo forma um mandala tridimensional, guiando os peregrinos do desejo à iluminação. Caminhe no sentido horário. Painéis esculpidos revelam contos de Karma, alguns cômicos, outros arrepiantes, formando a mais longa história em quadrinhos de pedra do mundo. No cume, 72 estupas perfurados abrigam Budas serenos. O nascer do sol pisca através do rendilhado como um código Morse espiritual, perfeito para tomadas em câmera lenta. Os vulcões Merapi e Merbabu se erguem ao fundo, enquadrando o templo entre fogo e nuvens. Enterrado sob a selva por séculos, Borobudur foi redescoberto em 1814, provando que a sabedoria pode dormir, mas nunca morre, convidando cada espectador a escalar pensamentos, não apenas degraus. Hagia Sophia. Hagia Sophia coroa Istambul, ligando a Europa e a Ásia em pedra e luz. Construída em 537 como catedral bizantina, depois mesquita otomana, agora um híbrido de museu-mesquita, sua cúpula de 180 pés flutua sobre 40 janelas, aureolada e desafiando a gravidade. Dentro, mosaicos de serafins cristãos confrontam-se com caligrafia árabe gigante, um diálogo visual através dos séculos. Bata palmas suavemente, o som ecoa por 11 segundos, um truque de áudio perfeito para sua câmera. Filme a luz do sol mudando através dos vitrais, transformando colunas de mármore em rosa, verde e dourado. Durante a oração, o tapete azul unifica um piso outrora pisado por imperadores. Curiosidade, seus tijolos são tão leves que flutuam na água, aliviando o peso da cúpula. A Hagia Sophia sussurra que a identidade pode mudar, mas a verdadeira beleza acolhe todos sob um único teto luminoso de paz. Templos de Baalbek, Líbano. Escondidos no Vale do Bekaa, no Líbano, os templos romanos de Baalbek erguem-se ao lado de bosques de cedro e manchetes modernas, a história colidindo com o presente. O templo de Júpiter já ostentava 54 colunas de granito. 6 permanecem, cada uma com 21 metros de altura, superando guindastes. Ao lado, o templo de Baco está surpreendentemente intacto. Videiras esculpidas envolvem os capitéis, leões de pedra guardam as escadas. Dentro, a acústica transforma um sussurro em trovão, digno de demonstração para o seu público. Revele que 3 blocos de trilíton de 800 toneladas sob o pódio estão entre as maiores pedras extraídas do mundo. Perto dali, a pedra da mulher grávida é ainda maior, ainda meio cortada na pedreira. Drones sobre ruínas iluminadas pelo sol em direção a picos cobertos de neve, enquanto andorinhas voam em arcos caídos. Baalbek prova que império, glamour e tensão regional podem compartilhar o mesmo pó, instando os viajantes a testemunhar e proteger o frágil, o patrimônio. Estátua da Liberdade, EUA.
Navegando para o porto de Nova York, a Estátua da Liberdade ergue-se a 305 pés acima das ondas, com sua tocha brilhando desde 1886. O escultor Bartholdi modelou seu rosto com base em sua mãe, enquanto Eiffel projetou a estrutura de ferro, permitindo que sua pele de cobre flexionasse 3 polegadas nos ventos do Atlântico. Filme Gaivotas deslizando além dos 7 raios da coroa, símbolos de liberdade universal. Dentro do pedestal, a tocha original brilha âmbar, seu vidro revelando cicatrizes de tempestades passadas. Você sabia? Sua pátina verde tem apenas 0,05 polegadas de espessura, mais fina que uma unha, mas a protege há séculos. Fogos de artifício do 4 de julho transformam o porto em um caleidoscópio. A câmera lenta captura sua silhueta perfeitamente. Suba 354 degraus até a coroa. A vista da janela alinha arranha-céus com a história. A Estátua da Liberdade prova que a esperança forjada em metal pode brilhar através dos oceanos para sempre. Coliseu, Itália. O Coliseu de Roma se ergue como um estádio fossilizado, outrora ecoando com 50 mil vozes ávidas por espetáculo. Construído em 8 anos a partir de 100 mil metros cúbicos de travertino, suas abóbadas sustentavam toldos retráteis de velário, sombra operada por marinheiros, tecnologia de estádio antiga que vale uma demonstração animada. Explore túneis do hipogeu, onde elevadores uma vez ergueram leões gladiadores até navios para batalhas navais simuladas. Toque nos números dos arcos, o primeiro sistema de bilhetes do mundo. Ao crepúsculo, luzes douradas preenchem arcos quebrados, turistas se calam, e scooters distantes se transformam em rugidos imaginados. Aqui está uma reviravolta. Engenheiros modernos estudam sua resiliência sísmica para o design à prova de terremotos hoje. Termine com um drone orbitando, revelando as ruínas do Fórum Próximo, lembrando aos espectadores que, enquanto impérios desmoronam, a grande arquitetura continua ensinando, emocionando e perdurando por milênios. De templos que desafiam a gravidade a cidades esculpidas em rocha viva, estas 50 maravilhas provam que a imaginação humana não tem limites. Mas aqui está o que mais me impressionou. Cada um desses lugares ainda nos ensina algo novo sobre engenharia, arte e o que é possível quando sonhamos grande. Qual maravilha te surpreendeu mais? Deixe sua resposta nos comentários. Eu leio cada uma delas, e suas escolhas ajudam a moldar nossas próximas aventuras. Se você está com fome de mais joias escondidas que o mundo esqueceu, aperte o botão de inscrever-se e toque o sino. E aqui está um desafio. Escolha uma maravilha da lista de hoje e comece a planejar sua visita. A vida é muito curta para destinos comuns. Até a próxima. Continue se maravilhando, continue explorando e nos vemos na próxima incrível jornada pelo Planet Wonder TV.